como eu sempre gosto de começar o vídeo, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Então, dando continuidade ao vídeo que eu fiz, né? Eu estou de camisa cor de vinho. Então, ficou aqui, ó. Nessa parte em que o meu irmão foi intimado, né? Foi nessa parte aqui que meu irmão foi intimado. Nós fomos intimados aqui, ó. Tínhamos 15 dias para fazer a defesa, certo? Aí, essa intimação chegou no dia 29/7/2022. Ela foi, o dia que foi dada entrada, né, de um pedido, foi dia 26 de julho de 2022. Dia 26. Aí no dia 29 chegou a intimação. Tá? Diretoria Civil do primeiro grau. Né? Isso aqui fica lá em Joana Bezerra. Né? Então, foi intimado e tinha 15 dias para poder se fazer a sua defesa. Como ele não tinha recursos, né, condições, ele procurou a Defensoria Pública, né? No caso, ele procurou a Defensoria Pública. Então, ele procurou a Defensoria Pública, que está aqui num contexto, né? Deixa eu ver. Que está aqui, ó. Aí ele procurou a Defensoria Pública, que justamente essa chegou no dia 29/7. Ele foi lá, procurou, agendou, procurou a Defensoria Pública e foi agendado para o dia 2/8, já o dia 2 de agosto. Quer dizer, menos de um mês, né? Ficou agendado. Tem o nome do defensor aqui, que ia ficar com a causa, né? Ralph. Então, ele foi e procurou a Defensoria Pública como se deve fazer, né? Recebeu a intimação e foi e procurou a Defensoria Pública. Tá aqui. Que era para ter feito a defesa. Quando ele procurou a Defensoria Pública, ele entregou todos os documentos da casa. Entregou o atestado de óbito do meu avô, o atestado de óbito da minha avó e o atestado de óbito do meu pai. Que meu pai já estava falecido, entregou para justificar que a casa era de herdeiros. E aqui ainda grifou aqui, ó. Aqui, ó. E no atestado de óbito do meu avô diz que deixou filhos, né? Deixou bens e deixou filhos. Diferente do que tem no atestado da minha avó, que diz aqui que não deixou bens. Entendeu? Aqui, ó. A falecida era viúva de Manuel Felisberto da Paz, deixou filhos, não deixou bens. Certo? No atestado de óbito dela, da minha avó. E o atestado do meu avô já é diferente. Ele diz que deixou bens e deixou filhos, né? Então, tudo isso aqui foi entregue, junto com os dois recibos que estão nos outros vídeos iniciais, né? Que é sobre a SEAB. Os dois recibos quitados pela minha avó, porque meu avô já tinha sido falecido, já estava falecido. Então, quem arcou com esses recibos de quitação foi a minha avó, né? Então, se entregou tudo e não fez defesa. Não fez defesa. Aí aqui, no dia 3/11 do mesmo ano, de 2022, chegou a ordem o mandado de notificação. Quer dizer, nesse mandado de notificação, para notificar meu irmão, né? De 30 dias, ó. Era de 30 dias. Para ele tomar ciência e sair da casa. Tá aqui, ó. De 30 dias.
Quer dizer, um foi no mês de julho, no mês 7 e o outro no mês 11. 8, 9, 10, 11. Praticamente 4 meses depois chegou a ordem para ele sair. Foi muito rápido, mas aconteceu isso, né? Para ele sair. E ele novamente voltou a procurar a Defensoria Pública. Tá aqui. Agendado e tudo mais, ó. No dia 10 de 11 de 2022, ele procurou a Defensoria Pública. Tá aqui, ó. A declaração assinada pela assistente lá, né? A auxiliar da advogada, que eu não vou citar o nome dela, porque talvez não possa, mas está aqui, entendeu? No dia 9 de novembro de 2022. Mas nada foi feito. Ficou do mesmo jeito, porque teve a pandemia, não tinha atendimento presencial, só pelo Zap. Só que se falava, se perguntava, mandava alguma coisa e não tinha resposta, quando ia lá, estava tudo fechado. O guarda não deixava, tem ninguém aqui, realmente tudo fechado. Mas a gente não obteve resposta. E deu que, eu não sei a data aqui, mas parece que é aqui, dia 14 de fevereiro. Em fevereiro, o mandado de despejo. Tá aqui, ó. Em fevereiro, ó, mandato de despejo. Então, para que meu irmão saísse do imóvel. A gente não discutiu, não brigou, não teve problema nenhum. É ordem, né? Apesar que o Excelentíssimo foi induzido ao erro, e nós estamos tentando provar isso, né? Estou nas redes sociais aqui, que é um desabafo, estou mostrando ao povo da comunidade e quem não é da comunidade, que assistiu o vídeo, né? Então, eu estou informando o fato. Essa é a realidade. Certo? Então, aqui, ó, atestado de comparecimento. Isso aqui era para levar para o trabalho. Aqui, ó, 10 de novembro, o meu nome e o do meu irmão, para levar para o trabalho. Inclusive, nesse dia, meu irmão estava com o caminhão parado lá, mas como o caminhão é monitorado, né, ele fazia bico na Ambev, como o caminhão é monitorado, ele teria que levar a declaração para explicar o porquê o caminhão estava lá parado por muito tempo, né? Então está aqui a prova de que ele compareceu, fez tudo que deveria ser feito, mas não teve êxito, não teve defesa. Não, a Defensoria Pública não fez o trabalho dela, que deveria ter sido a defesa. Então, o que foi que aconteceu nesse período? Houve uma sentença, né? Houve uma sentença. Aí teve a decisão, né? E na decisão aqui está sendo relatado, né? Houve a sentença para que saísse do imóvel, né? Que está aqui, ó, sentença, tudo direitinho. Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Aí diz aqui, ó. Diz aqui, ó. Aqui tudo que ela repassou pro Excelentíssimo, né? O juiz, tudo foi errado isso aqui. Inicialmente, cabe ressaltar que não há dúvida de que a ausência de contestação importa em revelia. Quer dizer, por não ter tido a contestação, correu a revelia. Mas foi culpa da gente? Não. Culpa do órgão da Defensoria Pública. Culpa da estagiária Jéssica, que não fez o que deveria ter sido feito. Por qual motivo foi, eu não sei. Isso aí cabe à Defensoria investigar e saber por qual motivo foi. Entendeu? Mas que houve um erro, houve. E eu vou mostrar que houve um erro. Então aqui está dizendo isso. Correu a revelia. Todavia, isso não é suficiente por si só
para ensejar a procedência do pedido, senão que ele deve passar por crivo judicial de plausibilidade e verossimilhança dos fatos articulados. Quer dizer, por isso só, por não ter comparecido, né, ter corrido a revelia, não significa que meu irmão não tem direito à defesa ou a provar qualquer coisa, né? Pois trata-se de reivindicação do restabelecimento da posse da autora, e a posse é um fato que está na natureza, não tendo este fato sido questionado. Aí onde está o problema? O fato não foi questionado porque a Defensoria Pública não fez o trabalho dela. Aí eu e meus irmãos vamos pagar por isso, por esse erro? Pode. Aí tudo bem. Aí, fora isso, a demandante demonstra, através de diversos documentos, que o imóvel foi comprado e que exerceu a posse indireta deste. Desde então, e ainda é detentora do direito real de uso, conforme certidão da SEAB. Quer dizer, houve um erro da SEAB por ter feito este documento aqui, ó, de forma ilegal. Este documento aqui, que até há mais de 3 anos que eu tento, faço para ela provar e ela não prova. Qual os documentos que tem lá em nome de Sônia, que é onde está a declaração. Aí, isso. Erro da SEAB, por confeccionar um documento que não existe. Totalmente errado isso aqui. O imóvel é de herdeiro, ela não é dona. E a Defensoria Pública. Agora, qual o motivo desse pessoal fazer isso tudo? Qual o motivo? Falsificar isso tudo, sabendo que o imóvel é de herdeiro. Então, aí tá aqui. Tal, né? Aí, vamos lá. Aqui ele deixa bem claro. Deixa eu ver onde foi que eu marquei. Aqui ele deixa bem claro. Nesse aqui, ó. Ele deixa bem claro, ó. Aqui. Que meu irmão esclareça o réu a que título possui o imóvel. Quer dizer, ele está pedindo para que meu irmão esclareça. Ele mandou para o fórum, mas que para meu irmão provar. Ainda ele, o juiz, né, com poder, ele viu que como é que o cara não faz defesa nenhuma? Ninguém faz defesa nenhuma. Entendeu que meu irmão estava morando por invasão, por favor, por parte de quem comprou, por gentileza, por misericórdia, deixou meu irmão morando. Mas meu irmão é um dos que faz parte da herança do imóvel. Além do imóvel ter sido vendido por um preço abaixo do valor, na época, em 2010, foi vendido por R$10.000. O imóvel não valia R$10.000 ali em Campo Grande, na comunidade da Ilha de Janeiro. Quem mora lá sabe que não valia esse valor, não era esse valor, era muito mais, não era R$10.000. Então foi vendido abaixo do preço. Então houve essa situação todinha. A Defensoria Pública, junto com a SEAB, fez essa lambança, principalmente a SEAB, né, por ter feito esse documento aqui, essa declaração. Aí faz o quê? Eu não sei se esse documento aqui já fica reconhecido firma em branco e alguém preencheu, pegou lá, né? Que tinha uma pessoa que é parente, sobrinha de quem comprou o imóvel, que trabalhava na SEAB e hoje está trabalhando na Preparte. Então, eu não sei. Isso aqui precisa ser investigado. Precisa as pessoas ser ouvidas. É um dos motivos que eu desejo que essa causa que está lá no Cais Santa Rita, no fórum lá do Cais Santa Rita, essa causa volte para o Jonas Bezerra, para o mesmo juiz, para que todos sejam chamados, e inclusive pessoas da SEAB, para esclarecer isso aqui. Entendeu? Porque a Defensoria Pública, ela se pronunciou.
Aqui, ó. Ela se pronunciou, entendeu? Ela se pronunciou. Inclusive, ela fez até uma troca, porque ela botou uma defensora, Lúcia. Não vou nem dizer o nome dela todo. O nome dela é Lúcia. Inclusive, até o nome da minha mãe, né? Lúcia. Mas não era ela. Era para ser, no caso, era para ser. Era para ser esse defensor aqui, ó. Esse aqui. Era para ser esse, ó. Ralph. Entendeu? Era para ser Ralph. E não Lúcia, a defensora pública. Era para ter sido ouvido esse rapaz aqui. Mas botaram ela. E porque ela tem uma dificuldade muito grande, né? Aí ela falando que a Defensoria Pública não lhe deu recursos, não tem como ela trabalhar bem, exercer a sua função, porque problemas lá da Defensoria Pública. O que importa é que até eles dizem aqui que eu não citei o nome dela, e realmente eu não citei o nome dela, porque ela não tem nada a ver com isso. Entendeu? Nesse caso, é só a estagiária. Eu citei a estagiária, Jéssica Brito de Araújo. Entendeu? Que foi quem recebeu, quem nos atendeu, quem recebeu todos os documentos e ficou responsável para passar para advogado, passar para o advogado. E não foi passado. Entendeu? Essa aqui, a Lúcia, doutora Lúcia, é a pessoa que fez a petição da defesa. Entendo que ela fez de modo muito fraco também, que ela pediu mais tempo. Como se o excelentíssimo já tinha dado tempo suficiente e não foi feita a defesa. Como é que ela vai pedir mais tempo? Era para ela ter posto esses atestados de óbito, junto com os recibos, entendeu? E pedir a veracidade desse documento aqui, ó, perante a SEAB. Entendeu? Porque tem a declaração também, que meu pai fez, o cadastro. Meu pai tem um cadastro, e o cadastro verdadeiro. Está lá no início dos outros vídeos que eu fiz. Então, meu pai tem um cadastro, que foi feito dentro do imóvel. Certo? Então, aqui ela está dizendo que ela tem um problema, né? Que isso prejudica, que ela também foi prejudicada, como nós fomos prejudicados. Ela foi prejudicada por ela ter um problema e não ter condições de... A Defensoria Pública não dá essas condições, né? Tranquilo. Aí vamos lá para o que interessa. Aí vem aqui. Ó. Pontua que, conforme a análise da representação, nota-se que em momento algum o assistido cita o nome da Dona Lúcia, que é a defensora. Eu não citei o nome dela, ainda bem que eles estão confirmando aqui, né? Tal. Ele informa, no caso eu e meu irmão, né? Ele informa que foi atendido e que entregou toda a documentação necessária para a estagiária. Realmente, foi isso que aconteceu. A gente, quando recebeu o primeiro, que tinha 15 dias para fazer a defesa, a gente procurou a Defensoria Pública, agendamos, fomos falar com Jéssica Brito de Araújo, que era a assistente, estava trabalhando lá dentro do órgão da Defensoria Pública. Ela era foi ela quem nos atendeu, pegou todos os documentos e disse: pode ficar tranquilo que aqui agora é com a gente. Então, o senhor aguarda que nós vamos entrar em contato, porque o atendimento agora vai ser pelo Zap. Entregou o número do Zap, a gente agendou, e o contato seria pelo Zap, e não pela presencial, por causa da situação que estava o país passando por isso, entendeu? Eu não posso citar o nome, mas estava passando por aquela situação.
Então, não podia ter atendimento presencial, teria que ser pelo Zap. Então, estagiária tal, a qual realizou o atendimento. Recebeu o documento, recebeu a documentação, mas não confeccionou a petição de defesa do assistido e nem informou a defensora representada que havia tal demanda a ser realizada, resultando na revelia e prejuízo ao representado. Quer dizer, porque deixou de fazer toda essa situação aqui, o processo lá correu a revelia, e resultando na revelia e prejuízo ao representado, quer dizer, no caso, meu irmão, foi prejudicado. Está aqui o documento, está dizendo. E já está juntado lá. Então, ela, perante essa análise aqui, a Lúcia, a defensora, ela está absolvida por mim, por meu irmão, pela minha família, com certeza, que ela não tem nada a ver com isso aqui. Ela não tem nada a ver com isso aqui. A culpada disso aqui está bem claro e ciente, dizendo que é Jéssica Brito Araújo, a que era lá no dia a estagiária e foi quem nos atendeu. Então foi ela que deixou de fazer o procedimento correto, para que não corresse a revelia. Colocasse os documentos que a gente entregou e dissesse que o imóvel era de herdeiro, como está sendo provado nos documentos que está juntado. Não foi feito isso. E também, como não se diz? Se reconciliar dizendo que o erro foi da Defensoria Pública. Em momento nenhum eles falaram, então falaram aqui, nesse documento aqui, ó. Nesse documento aqui está falando. Mas lá, mandar algum ofício, alguma coisa lá para o fórum, no caso de Santa Rita, não fizeram isso. Mas fazer o quê, né? Ressalta que a defensora pública representada, né, tem um problema, tal, que eu não posso citar. Então, ela diz aqui que não pode se responsabilizar pelo ato que não deu causa. Isso aí eu entendo, com certeza. Não chegou documento nenhum na mão dela para que ela fosse fazer a defesa. A Jéssica Brito de Araújo não repassou os documentos para ela, né? Como é que ela podia fazer a defesa? Pronto. Aí conclui aqui que vai absolver ela, porque não tem problema nenhum como punir. Aqui. Concluiu que, apesar da falta extremamente grave e inadmissível, não se pode atribuir a responsabilidade a ela, a defensora. Não pode. Até eu concordo com isso. Tem em vista não ter conhecimento do ocorrido. Realmente, não chegou nada para ela, segundo é o que ela está dizendo, né? E nem sequer foi citada pelo assistido. Realmente, não foi citada. Né? Na presente representação, que foi essa representação aqui que eu fiz. Fiz uma queixa na ouvidoria e fiz a queixa diretamente pelo site. E eu realmente não citei o nome dela, citei o nome de Ralph. Não o nome dela, de Lúcia. Entendeu? Mas não sei como foi que eles fizeram essa lambança. Eu sei que, beleza, foi tudo concluído, mas aqui é mais uma prova de que nós fomos prejudicados. Se correu a revelia, culpa minha e dos meus irmãos não foi, porque a gente procurou na época certa, na data certa. Se houve um erro, foi da Defensoria Pública, não fomos da gente. Então, no entender, uma pessoa não pode pagar pelo erro de outra. De jeito nenhum. E nós estamos pagando pelo erro de 2 órgãos públicos. Tanto a SEAB, que fez esse documento, quanto a
Defensoria Pública que não cumpriu com o papel dela, que deveria fazer a defesa e não foi feito, né? Então, estamos aí sendo prejudicados, fora do imóvel, num imóvel de família, onde meus avós, meu pai, eu, todos meus irmãos vivemos dentro do imóvel, fomos criados na comunidade e hoje estamos fora do imóvel porque a justiça entendeu que o imóvel era de Sônia e foi vendido a Josinete. Mas eles foram induzidos ao erro. Eu continuo dizendo isso e afirmo. Foi o juiz do Jonas Bezerra, da 8ª... Deixa eu ver aqui. O juiz de Jonas Bezerra. Aqui, ó. Seção B da 8ª Vara Civil da Capital. Foi induzido ao erro. Foi induzido ao erro. Não é que eu ou meus irmãos não quisesse ou quer ir até lá fazer a defesa. Por isso que eu imploro, peço que esse processo volte, que os desembargadores que forem analisar esse processo, que volte esse processo para essa vara aqui. E que todos sejam chamados, inclusive a SEAB e a Defensoria Pública se pronuncie sobre isso aqui também. E nós, eu e meus irmãos, junto com quem vendeu, que foi Sônia, que se diz a dona do imóvel, e Josinete, que comprou, que ela diz que foi de boa fé. Ela nasceu e se criou lá, como ela tem aqui no relatório, ela mesmo dizendo que era amiga da proprietária, vizinha da proprietária. Então ela não comprou de boa fé, de jeito nenhum. Como é que ela vai provar isso aí que ela comprou de boa fé? Né? Então, essa é a situação que está hoje, eu e meus irmãos passando por causa de erros de órgãos públicos, como a Coab. Agora, se foi de boa fé ou foi de má fé, quem tem que perguntar e ter a certeza é a justiça, né? A justiça é que tem que fazer isso. E olha que essa confusão vem desde 2010. E essa situação toda, depois que meu pai faleceu, eu fico tentando trazer quem vendeu para o processo. Porque lá no Fórum Tomás de Aquino, no Cais Santa Rita, quem está lá é meu irmão e Josinete, que comprou. Tranquilo? Mas Sônia não está no processo. E eu não consigo trazer ela para o processo. Por isso que, se esse processo voltar para o Jonas Bezerra, ela vai ter que ser chamada, porque ela vai ter que apresentar, fora esses documentos falsier, né? Esses documentos que ela apresentou, ela vai ter que mostrar quais os documentos que ela tem em nome dela para que pudesse ser feita essa declaração. Qual? Ela tem algum recibo? Como eu mostrei uma relação aqui da própria SEAB, que mostrei no vídeo anterior. E está aqui, ó, em mãos aqui, ó, da própria SEAB, Governo do Estado e Geossistema, dizendo quais os documentos que era necessário para que pudesse fazer a declaração no plantão. Quem perdeu, não conseguiu fazer, porque não estava em casa e fosse para o plantão, teria que levar o IPTU, teria que levar um registro ou inscrição de compra e venda. É isso que eu quero questionar. Se ela tem um documento de compra e venda, se ela comprou alguém, ou se ela tem algum documento registrado em cartório que o pai ou a mãe, que são meus avós, o pai e a mãe dela, que são meus avós, passou o imóvel para o nome dela. É simples de resolver. Só fazer essa pergunta aqui, se ela tem esses documentos. E a SEAB, essa pergunta aqui, também serve para a SEAB. Se teria que ter esses documentos para poder fazer o cadastro do imóvel, teria que ter esses documentos, ou o próprio canhoto do cadastro,
o cadastrozinho pequeno que meu pai tem, para poder fazer essa declaração. E aí, SEAB? O que é que vocês dizem? Que até agora vocês não dizem nada, vocês não falaram nada. Eu estou há 3 anos lutando para que vocês se pronunciem sobre isso. Tem um áudio de vocês, tudo, mas vocês não colocam no papel. Porque vocês não querem fazer prova contra vocês. Aqui, ó, a Defensoria Pública, ela fez prova contra ela. Mas botou a culpa em quem? Em Jéssica. Ela não assumiu o erro dela, ela jogou para a estagiária. Certo? E a SEAB nem isso faz, não arruma nenhum culpado. Até pessoas que foram cargos comissionados na época que estava, Tiago e outros, que não estão mais lá, nem isso a SEAB faz. Para dizer, não, foram funcionários que não estão mais aqui, que confeccionaram esse documento e a gestão atual não reconhece esse documento. Nem isso vocês fazem, SEAB. Vocês ficam empurrando com a barriga. Mas não vão se ver livre de mim, não. O que vocês, na realidade, querem é que eu faça um protesto para vocês poderem entender que eu desejo que vocês se pronunciem. Vocês têm que se pronunciar sobre esse documento. Entendeu? E a respeito de querer trazer minha tia para o processo, eu vou fazer outro vídeo também falando sobre isso. Que a gente procura delegacia, Ministério Público e não consegue, não tem êxito. Não tem êxito. Esse é outro vídeo que eu vou fazer. Então, quem está na comunidade sabe que eu estou falando a verdade. As pessoas antigas e as pessoas mais antigas, né, e as pessoas da minha idade. Sabe que eu estou falando a verdade. Sabe que aquele imóvel sempre foi de herdeiro, sempre foi dos meus avós. Entendeu? O imóvel já existia antes da Coab. Bem antes da Coab. Era palafitas. Entendeu? Inclusive a rua, essa rua Cascadura, ela tem muito longa. Mas na época não tinha como passar, ela só era metade da rua. Ela só era metade da rua. O resto era mangue. Tinha taubas para a gente poder passar para a rua Pedro Celso. A última casa era a casa de dona... A casa da mãe de Nelsítio. Era a última casa. Da casa da mãe de Nelsítio para lá, não tinha casa. Tudo era mangue. A gente, para passar para Pedro Celso, a gente tinha que andar um pedacinho em taubas, pelo mangue, né? Em taubas, as pontezinhas de tauba. Passava pela casa de Dona Edith, o bequinho que tinha, para sair na Pedro Celso. Quem é antigo aí sabe disso. Aquelas casas de Dilmar, da finada Fátima, daquele rapaz que trabalha no Ferro Velho, né? Aquelas casas ali não tinha. Não tinha. Só tinha a casa de Vanderlei. Da casa de Vanderlei para cá, não tinha. Era mangue. Inclusive o quintal da casa de Vanderlei dava para o mangue. Entendeu? Aquelas casas ali não tinha. Então, quem é antigo sabe disso que eu estou dizendo. Certo? Daí passou para o meu, era do meu avô, faleceu meu avô, ficou minha avó faleceu, ficou meu pai. Né? Ficou meu pai junto com meu tio Jurandir. Meu tio Jurandir saiu do imóvel e ficou meu pai. Meu irmão foi morar com meu pai por motivo de financeiro, tinha ficado desempregado. Ele morava em Caixa d'Água e trabalhava aqui na Ilha de Janeiro, porque a esposa dele era de Caixa d'Água. Então ele veio com a esposa morar com meu pai, porque ficava perto do trabalho dele.
Ele trabalhava em crânio, gás. Entendeu? Ele trabalhava com crânio. Quem sabe disso? E ficou morando ele, meu pai e a esposa dele, com as 2 filhas. Aí resolveram dividir a casa, meu pai morou na parte de trás, que ela tem acesso para as 2 ruas, e ele ficou morando na parte da frente. Essa é a realidade. Quem é antigo sabe. Então precisa isso. Precisa a gente ter ouvido, precisam ouvir a voz, precisam ouvir o que a gente tem para dizer. Que isso foi tirado. Isso foi tirado. Está comprovado nos outros vídeos aí que eu mostrei provas de que ela não quer o confronto. Porque o confronto já vem, a tentativa de confronto vem desde de 2012. Com esse aqui primeiro, que foi elas que intimaram meu pai. E ficaram ausentes. Ela ficou ausente. Sônia, ausente. E meu pai esteve lá presente. E depois foi em 2019. De novo. Mas elas desistiram. Elas pediram a desistência. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Homologo por sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos. O pedido de desistência formulado pela parte demandante. Quem foi a demandante? Está aqui, ó. Demandante, está aqui. Demandante. Quem foi a demandante? As 2. Pediu a desistência. Aí declaro extinto o processo sem exame de mérito. O juiz, porque já tinha tido a primeira, ela ficou ausente, e teve a segunda, que elas mesmas pediram a desistência, para não comparecer, para não ter o confronto. Porque se for para o confronto, perde. A mesma coisa, assim eu imagino, que usaram de má fé na situação da Defensoria Pública também, pô. De não deixar ter o confronto, porque se bota para dentro esses documentos na época, não estava essa situação que está hoje. Nós não teríamos sido prejudicados, como nós estamos sendo prejudicados. Nós não estamos tendo acesso a ser ouvido. O processo já está lá no Tomás de Aquino, no caso de Santa Rita, e nós não foi ouvido. Não tivemos chance de ser ouvido pelo defensor, pelo o excelentíssimo, pelo juiz. Nós fomos intimados, mas não tivemos acesso a poder ir lá, a poder fazer nossa defesa, a ser ouvido, porque a Defensoria Pública nos tirou esse direito. E cadê o direito do cidadão de fazer sua defesa? Então eu estou pedindo, implorando para que esse processo volte. Eu não quero que esse processo que diga assim, não, você não, eu quero que ele volte, desejo que ele volte para o Jonas Bezerra, onde ele iniciou-se, para que todos tenham o direito de se defender e provar a veracidade. Aí eu quero ver se elas vão poder ir, se elas vão ir quando elas forem intimadas, para fazer a cadeação, para estar frente a frente, para o juiz ouvir a mim, ouvir a meus irmãos, ouvir a quem vendeu e ouvir quem comprou. Elas não querem isso. Está provado aqui que elas não querem esse confronto. De jeito nenhum. Que se for para o confronto, perde. Porque a verdade na frente do juiz vai ter que falar a verdade. Aqui, ela vai se complicar porque elas induziram o juiz ao erro. Induziu o juiz ao erro. Porque a casa é de herdeiros. O imóvel é de herdeiros. Está provado aí. Entendeu? Esse documento por si só, ela vai ter que apresentar quais os documentos que ela tem. Se ela tem um documento de compra e venda, como é que ela pode dizer, a SEAB pode dizer que ela é dona do imóvel sem provar, só nessa declaração aqui? Provar isso não, pô. Para derrubar os comprovantes que eu tenho, IPTU no nome do meu avô, que justamente foi o que a SEAB exigiu, a própria SEAB exigiu que teria que ter esses documentos aqui. A própria SEAB exigiu. Tá aqui, ó.
um documento informativo. Moradores e moradoras da Ilha de Janeiro, estamos iniciando os trabalhos para o processo de regularização fundiária desta comunidade. Retornamos para realizar a pesquisa socioeconômica. Colabore estando com cópia dos seguintes documentos para facilitar o trabalho. Cópia dos seguintes documentos. O cara, além de ter o original, teria que estar com a cópia para deixar lá, certo? Aí seria CPF, RG, que isso é o de praxe, né? IPTU no nome da pessoa, registro ou escritura de compra e venda, aí no caso minha tia teria que ter uma escritura ou um documento de compra e venda de que ela comprou alguém, certo? Recibo da Coab, que a gente tem, mas está no nome da minha avó, não está no nome de Sônia. Então ela teria que ter o recibo da Coab, contas antigas de água ou luz, no nome dela, mais de 5 anos. Quando ela saiu era de menor, tinha 17 anos, era 16 anos, quando ela saiu do imóvel. E até hoje está no nome do meu avô. Eu já comprovei em outros vídeos, né? Inventário em caso de herança. Aí aqui teria que se fazer o inventário. Ela não tem um inventário em caso de herança. E o imóvel é de herdeiro. Então teria que ter um inventário. Doação registrada em cartório. A doação registrada em cartório era se meu avô ou minha avó, na época, quisesse doar para ela o imóvel, ou alguém quisesse doar para ela o imóvel, teria que ir lá no cartório e passar no cartório, certo? A minha avó não podia, porque minha avó não era casada com meu avô, entendeu? Minha avó não era casada com meu avô, e no atestado de óbito deixou bem claro que ela não deixou bens, ok? Então, naquela época, teria que ser casada, teria que ter o documento de casamento para poder comprovar que realmente era, entendeu? A não ser isso, ficou do jeito que estava, tudo no nome do meu avô. Nada pro nome da minha avó. Minha avó só tem o recibo no nome dela, porque meu avô já tinha falecido e ela quitou, ela pagou o empréstimo que minha avó pegou. Foi minha avó quem pegou o empréstimo e minha avó quitou para fazer o imóvel tirar o barraco e fazer de alvenaria, como é hoje de alvenaria. Então, se tivesse colocado tudo isso para dentro, não estaria esse imbróglio que está hoje. E, na realidade, eu peço que esse vídeo tenha um longo alcance para chegar nas pessoas competentes, pessoas responsáveis, que visualize o vídeo, que analise e veja que realmente deu o direito que foi tirado da gente, o direito de defesa perante o juiz, lá no Fórum Joana Bezerra. É isso que eu desejo, entendeu? Então eu peço a vocês que dêem um like, vá lá no like, compartilhe, se inscreva no canal para me ajudar, entendeu? Me ajudar a divulgar, e outros vídeos que eu fizer vai chegar para vocês irem analisando e vendo se realmente quem está com a verdade. Vocês têm como analisar. Estou contando o fato que aconteceu e mostrando as provas, certo? Então eu agradeço, muito obrigado. E estou pedindo, contando que vocês me ajudem, tá certo?